Saudações corintianas, saudações alvinegras, seja bem-vindo ao nosso canal Put and Roll. Eu sou o Thiago Barbieri, editor deste portal e responsável pela editoria de Corinthians. Muito feliz por finalmente soltar o grito da garganta de campeão. Pela 31ª vez na história, o Corinthians conquista o título paulista. Mas antes da gente falar pouquinho melhor aí sobre como foi essa decisão, como que foi a final, e projetar já os próximos desafios do Corinthians na temporada, eu vou trazer aquele recadinho de sempre para você que está chegando agora aqui no nosso canal. Siga a gente nas redes, @FootNRoll. Estamos no YouTube, no Instagram, em outras redes, enfim. A gente sempre traz aqui um bate-papo mais leve, descontraído, mas também com informação. E se você gosta dos nossos conteúdos, compartilhe com quem você acha que pode se interessar. Às vezes a pessoa não é corintiana, é São Paulina, é palmeirense, é santista, é lusitana, enfim. A gente tem conteúdo para todas as torcidas. É claro que eu aqui normalmente falo mais de Corinthians, falo também de outros assuntos, mas te convido a acompanhar nosso site também, o Fut and Roll. Tem muito texto, muitas coisas, a gente já está há muito tempo aí na estrada, e agora nesse formato virtual de vídeo, que é bem legal, porque a gente fica bem próximo aí de vocês. Hoje eu estou usando aqui um fundo de tela com um mosaico que ficou ali na arquibancada leste da Neoquímica Arena por quase 10 minutos ontem, durante o jogo, e mais uma ação incrível aí da torcida. Então nós vamos abordar tudo o que envolveu essa final e a 31ª conquista do Campeonato Paulista, que vale sim, o torcedor tem que comemorar sim, que título é título, e já faziam 6 anos que a gente não gritava campeão, né? Então, mais uma vez, dê aquele like, dá aquele joinha, compartilha com o pessoal e vem com a gente. Nós vamos falar agora, né, do principal assunto aí da semana, né, um dos principais assuntos, né? A semana teve muita notícia boa, mas, sem dúvida nenhuma, a conquista do Corinthians foi muito importante, né? Coroa o trabalho dessa nova diretoria, que comete erros e muitos, mas na parte de futebol, Fabinho Soldado comandando ali toda a equipe que ele montou, investimento em estrutura, enfim, um trabalho que foi iniciado ano passado com uma grande reformulação no elenco, e agora está dando um resultado concreto, né? Já depois daquela campanha heróica, né, que era para ser vexatória e acabou sendo heróica, do Campeonato Brasileiro do ano passado, aquela arrancada nas últimas rodadas. E a gente iniciou esse ano, né, inclusive aqui no canal a gente trouxe, analisando as possibilidades do Corinthians, e eu dizia que era fundamental o Corinthians voltar a ser campeão, pensar em título, sair da fila, voltar a se acostumar a vencer. O Emiliano bateu muito nessa tecla na coletiva ontem, depois da vitória, né? Na verdade, o empate 0-0 contra o Palmeiras, mas que foi 1-0 o gol do Hugo, né, que defendeu o pênalti e confirmou, né, a vantagem depois da vitória no primeiro jogo. Então, voltar a ser campeão é muito importante. O Campeonato Paulista, a gente sabe que é um dos mais fortes. É lógico que quando ganha, valoriza, e quando perde é uma porcaria. Eu não gosto muito dessa linha de pensamento.
eu valorizo muito o Campeonato Paulista, principalmente quando acontece o que aconteceu na edição deste ano, quando os 4 grandes chegam nas decisões, nas semifinais, mostram sua força. Eventualmente, algum time do interior mostra um trabalho interessante também, acaba avançando, mas quando chega aí nessa fase com os 4 grandes, é muito interessante, é muito legal, porque mexe com a rivalidade sadia, né? Aquilo que faz, que motiva a paixão no torcedor e no futebol. Então, em primeiro lugar, parabéns a todo o elenco, parabéns para os jogadores, parabéns para o Ramon e para o Emiliano, parabéns para o Fabinho, parabéns para o Augusto, porque conseguiram concretizar um título, né, que a gestão anterior, por exemplo, ficou os 3 anos sem conquistar, né? Isso tira um peso das costas absurdo, né? A gente viu aí nessa semana também a seleção argentina goleando a seleção brasileira, e eu lembro aqui sempre, né, que tudo começou na Copa América aqui no Brasil, quando a Argentina saiu da fila e ganhou do maior rival. Dali veio a Copa do Mundo, o bicampeonato da Copa América, e o time da Argentina é um time respeitado novamente, estruturado, mesmo com a ausência de Messi, continua jogando e encantando. Então, os títulos engrandecem, né? Os grandes times, as grandes seleções, as grandes equipes precisam de títulos, né? Sim, é claro que o torcedor corintiano sente de uma maneira diferente, né? Quem é corintiano sabe. A gente tem a cultura de curtir e amar o Corinthians, né? Independente da situação, de estar contra o rebaixamento, de estar ganhando ou perdendo. Mas a gente sabe que ganhar um título é muito bom e reforça aí a grandeza de um clube. E quando esse título vem de uma maneira tão consistente, né, como foi a campanha no Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu apenas um jogo em todo o campeonato. Foi aquele clássico contra o São Paulo, né, na primeira fase. Somou aí 37 pontos durante toda a competição, 7 a mais do que o Palmeiras, que ficou em segundo lugar, que perdeu a final. Na final, nos 2 jogos, inclusive, taticamente o Corinthians foi perfeito, né? É claro que no primeiro jogo, né, teve aquela estatística que o Abel Ferreira, né, comentou bastante, 22 chutes a gols, mas o Hugo não fez 22 defesas, não foram 22 lances reais de perigo, né? O Palmeiras teve ali, criou algumas oportunidades, o Hugo trabalhou, sim, muito no primeiro jogo, mas o Corinthians foi mais eficiente, matou com o Yuri Alberto e trouxe essa vantagem para a Neoquímica. Jogou com inteligência, jogou taticamente, jogou com um brio, jogou com coração, como o torcedor corintiano exige, e apoia sempre e cobra justamente isso de seus jogadores, né? Que honrem essa camisa. Eu estou trajado aqui com a minha camisa retrô de 1977 por vários motivos, né? Primeiro porque simboliza aí também o fim do maior jejum da nossa história, né? De 23 anos, camisa que trouxe aí a conquista com o gol do Basílio. E essa conquista agora de 2025 foi a maior período sem títulos, né, na história do Corinthians depois do jejum de 77, né? Então é um absurdo que o Corinthians, com a grandeza que tenha, fique tanto tempo sem ganhar. Espero que agora venham mais conquistas. É claro que a gente sabe que é impossível ganhar todos os campeonatos, nenhum time, né, tem essa condição. Talvez o Flamengo, pelo volume de investimento que tem hoje em dia, pela organização que está o clube, mas mesmo assim a gente, né, não tem visto o Flamengo ganhar todos os campeonatos na mesma temporada. Decisão feita ali
a época do Jorge Jesus, que realmente conquistou tudo. Então, o Corinthians fez um campeonato paulista com dignidade, levando a sério a competição. O Ramon e o Emiliano souberam dosar o elenco durante toda a temporada, com essa pré-temporada ridícula de 8 dias, que todos os times, né, tiveram para se preparar para o início da competição. O elenco foi rodado, todo mundo teve minutagem, tanto que o destaque, né, o artilheiro do time foi o Thales Magno, que marcou 5 gols. Foram usados jogadores mais jovens, foram usados os experientes. E aí, lógico, na reta final, o time foi se moldando novamente ao que próximo ali da escalação que vinha do ano passado, com uma diferença importante, né? Ranieri e Martinez jogando junto no meio, ao lado do Carrijo, que é um maestro, e o Garro, quando teve saúde, né? E mesmo assim ele se sacrificou, não quis ficar de fora da final, estava a fim de ganhar um título com o Corinthians, assim como todo o grupo. Por isso foi muito merecido. O jogo, propriamente dito, foi um jogo morno, um jogo sem muitas emoções, né? A gente pode destacar ali o primeiro tempo com uma bola na trave do Garro, uma tentativa de cabeçada do Yuri e só. No segundo tempo, o Palmeiras sofre o pênalti, que o Hugo, mais uma vez, brilhou com uma frieza incrível, né? E com um talento absurdo, uma velocidade que ele tem de reação na cobrança de pênalti, já o 7º pênalti que o Hugo defende com a camisa do Corinthians, um aproveitamento incrível, já igualando a marca do Dida, né, com 7 pênaltis defendidos no Corinthians, só que o Dida realizou isso com muito mais jogos, né, do que o Hugo. Então o Hugo coloca aí já um nome importante, né, na história do clube, espero que fique por muitos anos. É um jogador novo, que está afim, que, né, mostrou que veio para se refazer, se reconstruir como profissional depois de ter sido ali expulso praticamente do Flamengo, onde ele nasceu, né, para o futebol. Então, o jogo foi muito fraco tecnicamente, mas o Corinthians foi muito inteligente, taticamente perfeito. O Carrijo e o Martinez dominaram o meio-campo enquanto tiveram gás. O Memphis foi muito importante no jogo de ontem, soube prender a bola, soube entrar na cabeça dos adversários, né? Teve o lance dele subir em cima da bola, que aí pode se questionar se ele estava provocando, né? Lógico que é uma provocação e que isso pode estimular a violência, e a gente é sempre contra isso, mas o torcedor que está na arquibancada gosta, né? E a gente não pode ser hipócrita aqui, porque quando os outros jogadores fazem, os outros torcedores também gostam, né? Eu acho que quando você não falta com respeito, é válido, né? Independentemente disso, ele soube ser muito inteligente, prender a bola, fazer a parede. No começo do jogo, fez a tabela com o Garro, enfim, deixou o Yuri na cara do gol no fim do jogo, ali já nos acréscimos, depois dos minutos 100, né? A partida interminável. E o Yuri desperdiçou a oportunidade ali que poderia dar a vitória. O Everton fez a defesa. O Yuri mais chutou em cima dele, enfim, mas foi um jogo, né, com essa emoção da rivalidade, né? A participação da arquibancada foi incrível, o envolvimento, os sinalizadores, enfim, a hora que o Hugo defende o pênalti, a atmosfera da arena virou um pesadelo ali para quem estava como adversário. E a torcida do Corinthians mostra a sua força mais uma vez, né? É assim que a torcida do Corinthians joga e sempre jogou. É assim que eu cresci vendo a torcida do Corinthians. E eu fico muito feliz de ver que a torcida novamente abraçou o time e o time
né, como poucas vezes teve essa conexão com a torcida. O trabalho ainda, a gente sabe que tem muita coisa para ser feito, a temporada ainda é longa, ainda temos Copa Sul-Americana, isso por conta do vexame na pré-Libertadores, né, sendo eliminado pelo Barcelona do Equador, de Guayaquil, mas a possibilidade ainda de jogar um torneio continental ainda esse ano. Temos a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É claro que o Corinthians não vai entrar como favorito em todos. Eu acho que no Brasileiro não larga como principal favorito ao título, deve ficar ali entre sexto e sétimo lugar, ou entre os 6 primeiros lugares, que já é uma campanha ok, lógico, a gente sempre espera ser campeão, mas eu acho que se o Corinthians focar em uma das Copas, ainda pode beliscar mais um título esse ano, ou a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. É importante aí o trabalho que a direção deve fazer para não perder tantos jogadores, né? A janela de meio de ano está aí e a gente sabe a importância, né? Já foi importante ter mantido esse elenco de 2024 para agora, para conseguir essa conquista. Então, né, de repente vender um ou dois jogadores ali que o time precisa do dinheiro, mas que não seja uma perda tão profunda tecnicamente. Por exemplo, o Yuri Alberto eu acho que não pode sair, porque a gente não tem ninguém para substituí-lo. O Breno Bidon, por exemplo, já é um nome que é bem visto no mercado externo, é jovem, está valorizado, e aí se vier uma proposta, talvez, eu acredito que o Corinthians negocie, até por ter muitas opções no meio de campo. O Angileri assumiu a lateral esquerda ali e deve já iniciar suas negociações para renovar o contrato, que se encerra no fim desse ano. O próprio Memphis, né, após a final ali, a diretoria já deu informações que negocia para a extensão do contrato dele, e eu acho que é merecido. Ele pode não estar fazendo tantos gols quanto fez no ano passado, mas é muito importante para o time, é um dos líderes de assistência, e tem essa capacidade, né, de chamar a atenção, de prender a bola, de trazer 2, 3 marcadores para cima dele, abrir espaço para o Yuri, enfim. Então, acho que o desempenho do Memphis ainda não é o ideal esperado em número de gols, mas é muito importante para o Corinthians, sim. E aí, né, mantendo boa parte desse elenco, perdendo um ou dois jogadores, e aí eventualmente trazendo alguma reposição, o Corinthians tem chance, sim, de seguir sonhando com mais conquistas na temporada. Então, este uniforme de 77 foi o meu amuleto durante o jogo de ontem. Fiquei com ele para simbolizar aí essa força do fim do jejum e contra um rival ainda muito mais importante. Então, parabéns, torcedor corintiano, parabéns aos jogadores mais uma vez. Hoje é dia de comemorar, sim. Né? O Campeonato Brasileiro já começa esse fim de semana, mas com certeza o Corinthians vai entrar com time reserva, porque depois já tem estreia na Sul-Americana, e aí é importantíssimo recuperar as energias para continuar esse processo de reconstrução e alimentando a esperança do torcedor em mais títulos. Tá bom? Me fala aí o que vocês acharam dessa campanha do Corinthians. Título justíssimo, vamos comemorar sim, bastante, e que venham mais. Vai, Corinthians!